Olá, meu nome é Luiz Antônio. Hoje tenho 39 anos de idade e a história que vou lhes contar aconteceu na década de 80, mais precisamente em 1983, quando eu ainda tinha 8 anos de idade. Bom, tudo começou quando um programa infantil de um palhaço chamado Bozo teve sua estreia na TV brasileira. Meu irmão Marcos e eu adorávamos assistir aquele programa. Passávamos horas na frente da nossa antiga TV, que ainda era em preto e branco, pois não tínhamos condições de comprar uma colorida, que na época custava uma fortuna. Pois bem, isso não tirava nossa alegria de assistir. Me lembro que certo dia, próximo ao aniversário de meu irmão, estávamos na rua brincando de bola, quando minha mãe o chamou. Ela gritou da janela que dava vista para a rua. Ela disse: "Marcos, vem até aqui que eu preciso te perguntar uma coisa." Marcos obedeceu imediatamente. Fiquei muito curioso para saber o que minha mãe tinha de tão importante para falar com Marcos. Foi então que decidi ir atrás e tentar ouvir o que ela tinha para lhe dizer. Entrei lentamente pela porta da cozinha, fiquei abaixado atrás do fogão, onde podia ver claramente minha mãe e meu irmão sentados no sofá da sala. Foi quando eu ouvi perguntar para Marcos o que ele gostaria de ganhar em seu aniversário. Achei muito estranho, pois Marcos iria fazer 11 anos e minha mãe nunca havia nos dado nenhum presente. Sempre ela dizia que a situação estava difícil, que não tínhamos dinheiro nem para as contas. Ela sempre culpava nosso pai, dizendo que se ele não tivesse nos abandonados quando éramos menores, nada disso estaria acontecendo. Enfim, fiquei muito surpreso pela resposta de Marcos. Sem cogitar, ele respondeu: "Uma faca." Sem entender o motivo do presente, nossa mãe o questionou perguntando: "Uma faca? Por que você quer ganhar isso?" Então Marcos explicou que há poucos dias havia assistido um filme chamado Rambo, na qual o protagonista usava uma linda faca e que ele havia achado aquilo incrível. Então, ele gostaria de ganhar uma igual. Nossa mãe pensou por um momento e logo em seguida respondeu: "Tudo bem, se é isso que você quer, vou ver o que posso fazer." Logo imaginei que se Marcos ia ganhar presente, eu também iria, pois faltava apenas 2 meses para o meu aniversário. Saí correndo e fui direto em direção à sala, para perguntar à minha mãe se eu também ganharia presente esse ano. Ela disse: "Claro, meu filho, seria muito injusto apenas um ganhar, mas seu aniversário ainda é daqui 2 meses. Com um grande sorriso no rosto, fui logo falando: "Obrigado, mãe. Eu já até sei o que eu quero ganhar de presente." E ela disse: "Ah, é? E o que seria?" Então eu respondi: "Um boneco do palhaço Bozo, igual ao da TV." Minha mãe riu e falou: "Que bom, pelo menos você quis um boneco e não uma faca como seu irmão." Bom, os dias foram se passando e enfim chegou o aniversário de Marcos. Ele estava que não se aguentava de ansiedade para ganhar logo seu tão esperado presente. Foi quando minha mãe entrou no quarto e lhe entregou uma caixa. Marcos já foi logo abrindo. Enfim, sua faca ali estava, linda, brilhante, como do filme. Ele agradeceu nossa mãe e ficou admirando seu presente. Os dias foram se passando e eu fiquei vendo a felicidade de Marcos com sua faca. Eu não conseguia mais esperar pelo meu presente. Tentei convencer minha mãe a adiantar a entrega do meu presente, mas foi inútil. Dias depois, eu comecei a passar mal, febre, vômito, eu estava ficando pálido. Foi quando minha mãe me levou ao médico. Lá o doutor me examinou e disse que minha saúde estava perfeita e que todos aqueles mal-estar eram de fundo emocional. Minha mãe logo percebeu que era por causa do bendito boneco. No dia seguinte eu estava ainda pior. Mal saía da cama. Foi então que minha mãe resolveu comprar um boneco mesmo antes do meu aniversário. Saiu logo cedo falando que iria até o centro da cidade, mas que voltava logo. Ela procurou em várias e várias lojas o boneco do palhaço Bozo, mas todos já haviam se esgotado. Foi quando ela aguardava o ônibus para voltar para casa que ela percebeu uma senhora, muito maltrapilha, do outro lado da rua, na qual carregava em suas mãos um boneco que se parecia com um palhaço. Sem pensar, minha mãe foi em direção a ela e disse: "Senhora, por favor, a senhora por acaso não estaria interessada em me vender este boneco?" A senhora olhou no fundo dos olhos da minha mãe e disse: "Desculpe, mas este boneco não está à venda." Minha mãe insistiu: "Por favor,
é para meu filho. Ele está doente em casa por causa de um boneco assim. E a senhora mais uma vez se negou a vender e disse: minha jovem, você não vai querer levar este boneco para casa. Minha mãe então respondeu: quero sim. Me diz quanto a senhora quer que eu pago. A velha então pensou por alguns minutos e respondeu: tudo bem, eu vendo. Deve ser por uma boa causa. Quem sabe isso não se acabe por aqui. Sem entender muito o que a velha falou, minha mãe foi logo dando dinheiro e pegando o boneco. Não era exatamente o boneco do Bozo, mas enfim, era um palhaço e o único que ela havia conseguido encontrar. Assim que ela chegou em casa, foi diretamente para o meu quarto e me disse: filho, a mãe te comprou um boneco. Não era bem o que você havia me pedido, mas foi o que eu consegui encontrar. E me entregou o presente. Quando olhei aquele boneco, senti uma felicidade tão grande que nem me importei que não fosse Bozo. Afinal, era bem parecido, e o importante é que agora eu tinha um boneco de um palhaço e estava muito feliz. Meu mal-estar havia passado na hora, como se tivesse tirado com as mãos. Eu só pensava em brincar com Bozo, nome que dei ao boneco. Os dias foram se passando e eu só queria o boneco. Não ligava mais para a TV, nem para meus amigos da rua. Mal via meu próprio irmão, a qual antes não nos separávamos. Minha vida passou a ser apenas eu e Bozo. Brincávamos dia e noite. Marcos, por sua vez, começou a se incomodar com aquela situação. Já que não ligava mais para ele, foi quando, no momento de raiva misturado com ciúmes, Marcos começou a tentar chamar minha atenção me provocando, dizendo coisas para me ofender, mas eu não estava nem aí para ele. Ele só foi conseguir me atingir quando começou a fazer ameaças ao meu boneco Bozo, dizendo: ou você larga esse boneco estúpido, ou eu vou arrancar a sua cabeça fora. Logo em seguida, em um movimento rápido, ele tirou o boneco de minhas mãos e empunhou sua faca no pescoço dele, dizendo: e aí, o que você vai fazer agora? Fiquei desesperado e gritei para que ele soltasse o boneco. Ele riu de mim e disse: você quer ele? Vem tirá-lo de mim. Fui me aproximando lentamente de Marcos e, em um movimento tão rápido como o primeiro, ele largou o boneco e me pegou da mesma forma, empunhando a faca agora no meu pescoço, e com um riso no rosto falou: ele não é teu amigo? Por que ele não te salva agora? Nesse exato momento, a porta da sala se abriu. Era nossa mãe chegando do trabalho. Marcos imediatamente me soltou e olhou nos meus olhos e disse: se você falar alguma coisa sobre isto que aconteceu, eu culpo o comprometido e arranco a cabeça desse boneco idiota. Estamos entendidos? Ainda trêmulo, com o coração acelerado e muito assustado, apenas consenti com a cabeça que sim. Ele disse: ótimo. Pelo resto daquele dia, não falei mais com Marcos. As horas se passaram, estávamos na mesa para jantar, mas eu estava completamente sem fome. Foi então que pedi licença para minha mãe e fui para o meu quarto. Ela perguntou para Marcos se havia acontecido alguma coisa, pois eu estava muito estranho. Marcos, por sua vez, disse que não sabia de nada. Entrei no meu quarto, fechei a porta e me deitei. Fiquei ali pensando em tudo o que havia acontecido, em como o Marcos teve coragem de fazer aquilo comigo. Nós sempre fomos melhores amigos. Pois bem, agarrei meu boneco e me virei para o canto para tentar dormir. Meus olhos começaram a ficar pesados, era o sono que estava chegando. Olhei para o relógio, já eram 10 horas da noite. Marcos entrou no quarto e estava se arrumando para dormir. Sua cama ficava ao lado da minha. Ele apagou a luz e nós dormimos. Lá pelas 2 horas da madrugada, senti algo estranho sobre minha cama, como se algo estivesse se rastejando sobre as cobertas. Fiquei assustado e tentei abraçar meu boneco, mas ele não estava ali. Foi então que pensei: com certeza foi o Marcos que pegou. Fiquei com tanta raiva que pulei da cama e corri para acender a luz. Nesse exato momento, olhei para a cama de Marcos e eu, por alguns segundos, fiquei completamente imóvel diante da cena que vi. No corredor que se formava entre nossas camas, estava meu boneco Bozo, em pé e com a face virada para a cama de Marcos, como se estivesse vigiando seu sono. Achei muito estranho, porque quem colocaria naquela posição? E como conseguiram deixá-lo de pé se suas pernas eram enchidas de pano e algodão? Bom, naquele momento senti um forte arrepio que subia dos pés à cabeça, e imediatamente o peguei e voltei a dormir.
No dia seguinte, ainda estava sem falar com Marcos. Eu estava sentado no sofá com um Bozo ao meu lado assistindo televisão. Marcos estava na rua brincando de bola. De repente, Marcos entra correndo em casa, passando pela sala e indo em direção ao nosso quarto. Ao mesmo instante, notei algo diferente em Bozo. Parecia que na hora que meu irmão passou, Bozo o seguiu com os olhos. Eles ficaram completamente voltados na direção do nosso quarto. Me arrepiei inteiro novamente. Não passou muito tempo e Marcos saiu do quarto, agora com sua faca do Rambo nas mãos. Bozo ainda mantinha seu olhar voltado para ele. E foi quando ele passou novamente à nossa frente, Bozo virou a cabeça em sua direção, para continuar a encará-lo. Dei um grito tão alto na hora, que minha mãe estava lavando roupa lá fora, veio correndo para ver o que havia acontecido. Ela chegou perto de mim e me perguntou: "O que foi, meu filho? O que aconteceu para você gritar assim?" E eu disse a ela o que havia acontecido. Ela começou a rir, dizendo que isso era coisa da minha cabeça, que o boneco não tinha vida e jamais iria fazer uma coisa dessa. A partir daquele dia, depois de tudo o que havia acontecido, comecei a ficar com um pouco de medo de Bozo. Então, decidi brincar com ele durante o dia, e à noite, na hora de dormir, eu o deixava na sala. E assim foi por alguns dias. Bom, certa noite, acordei de madrugada, com vontade de ir ao banheiro. Decidi ir sem acender as luzes para não acordar Marcos, já que ainda estávamos sem nos falarmos, e a porta do banheiro ficava quase em frente ao nosso quarto. Então fui bem devagar para não fazer barulho. Usei o banheiro e, ao sair, escutei um barulho vindo da cozinha. Imaginei que pudesse ser algum rato, pois minha mãe havia deixado algumas panelas com comida em cima do fogão. Fui lentamente até a entrada da cozinha, encostei-me ao lado da porta e inclinei a cabeça para tentar avistar o rato. Foi nesse instante que vi uma das cenas que mais me chocaram em toda a minha vida. Ao lado do nosso fogão ficava a pia e em frente a ela estava meu boneco Bozo, tentando se esticar ao máximo para tentar pegar algo que estava sobre ela. Ao ver aquilo, o medo e o pavor tomaram conta de mim. Meu corpo inteiro se paralisou. Eu não conseguia gritar e nem muito menos correr. Fiquei ali, imóvel, suando frio e vendo ele tentar alcançar uma faca que estava sobre a pia. Após alguns minutos de pânico, o cachorro da vizinha latiu e imediatamente Bozo voltou seu olhar para a janela da cozinha. Meu corpo voltou a reagir, como se tivesse saído de um transe. Sem pensar, corri o mais rápido possível para o meu quarto, batendo a porta com muita violência. Pulei na minha cama e me cobri inteiro. Minha mãe acordou com o barulho da porta. Ela veio até meu quarto e acendeu a luz. Marcos estava sentado à beira de sua cama. Minha mãe então perguntou o que havia acontecido. Eu expliquei a ela e mais uma vez ela disse que isso era coisa da minha cabeça. Marcos se levantou e foi até o banheiro. Ele estava irritado porque eu havia acordado. Eu disse à minha mãe que se ela não acreditasse em mim, era só ir até a cozinha que ela iria ver. E ela falou: "Tudo bem, vamos lá então, eu vou te mostrar que não tem nada." Chegamos na cozinha, tudo normal. Como podia aquilo? Eu o vi, ele estava ali. Marcos passou do meu lado e disse: "Aquele seu boneco idiota está na sala, em cima do sofá onde você deixou." Minha mãe então me olhou bem nos olhos e disse: "Volte a dormir que nós conversamos amanhã sobre isso, ok?" Como estava muito assustado, pedi para dormir com ela. Ela disse tudo bem. Na manhã seguinte, assim que levantei, a primeira coisa que fiz foi pedir à minha mãe que desse um fim naquele boneco. Sei lá, desse para alguém ou até mesmo jogasse fora, pois eu não queria mais ele. Ele me dava muito medo, e eu nem conseguia mais olhar para ele. Nesse momento, minha mãe me fez uma confissão. Ela disse que desde o dia em que ela me deu aquele boneco, ela não conseguiu mais ter uma noite de sono. Era só pesadelo atrás de pesadelo. Então concordou em dar um jeito naquele boneco. Assim que meu irmão e eu saímos para a escola, minha mãe já logo colocou o boneco dentro de uma sacola e caminhou até a lixeira que ficava na calçada, ao lado do nosso portão. Ao colocá-lo ali, ela parou e pensou o quanto ela havia pagado naquele boneco para jogá-lo fora agora. Então ela decidiu levá-lo até o centro da cidade, onde havia algumas lojas que compram objetos, brinquedos usados, tentando assim recuperar ao menos um pouco daquilo que ela havia pago por ele. Mas para sua decepção,
ela não recebeu nenhuma oferta por ele. Nas várias lojas que havia passado, ela achou muito estranho, pois era um brinquedo que ainda estava em perfeito estado, mas ninguém mostrou o menor interesse por ele. Vendo assim uma grande dificuldade que seria para vendê-lo, ela decide então voltar para casa. E no percurso até o ponto de ônibus, ela reparou uma pequena loja do outro lado da rua, com uma placa que dizia: compra, vende e troca-se objetos. Era uma loja simples, com uma fachada que apresentava ser bem antiga. Por dentro, a luz era bem fraca, que dava um clima meio sombrio ao local. Suas prateleiras eram repletas de objetos de todos os tipos, desde panelas até peças velhas de carro. Mas em sua maioria eram brinquedos, de todos os tipos e tamanhos. No fundo da loja, ela avista um senhor, bem velhinho, com um sorriso no rosto. Ele lhe pergunta: em que posso ajudar a senhorita? Eu vi na entrada de sua loja que o senhor compra objetos usados e gostaria de saber se o senhor não estaria interessado em comprar um boneco que estou vendendo. O senhor, ainda com um sorriso no rosto, respondeu: sim, compro sim. Será que eu poderia dar uma olhadinha nele? Minha mãe então tirou o boneco da sacola. No mesmo instante, o senhor mudou completamente sua feição. O medo e o pavor tomaram conta de sua face, e com uma voz firme e brava, disse à minha mãe: por favor, a senhora faça o favor de se retirar com esse boneco imediatamente da minha loja. Ela ficou sem entender e questionou: se o senhor não gostou do boneco, é só falar, não tem necessidade de ser grosso. Ainda nervoso, o senhor falou: olha só, a senhora não faz ideia do mal que carrega em seus braços. Minha mãe então perguntou: do que exatamente o senhor está falando? Do boneco? O senhor só pode estar maluco. Que mal pode haver, ele é só um boneco. O vendedor ficou ainda mais furioso e disse para minha mãe: se a senhora não acredita, então permita-me te mostrar. Nesse momento, ele pediu o boneco para minha mãe e, num ato de extrema educação, ele falou diretamente com o boneco: com licença, amigo, preciso levantar um pouquinho a sua camisa, espero que não se importe. Feito isso, no meio de suas costas foi revelado um símbolo, algo que minha mãe nunca tinha visto antes. Parecia uma tatuagem. Segundo o vendedor, aquele era um símbolo muito utilizado em rituais de magia negra. Minha mãe no mesmo instante se calou e ficou apenas observando aquilo. Após ela recompor-se, ela perguntou ao senhor o que ela deveria fazer então com aquele boneco. E ele disse que ela teria que devolver o boneco para a mesma senhora que lhe havia vendido. Mas aí que estava o problema. Como ela iria fazer isto? Pois ela encontrou essa senhora na rua e não fazia a menor ideia de onde seria sua casa. O vendedor sugeriu então que ela começasse a procurar próximo de onde ela havia encontrado. Minha mãe então agradeceu ao vendedor e lhe pediu desculpas pelo modo que havia agido. Quando ela se aproximava da porta para sair, o vendedor lhe fez um alerta: se acaso a senhora não a encontrar, em hipótese alguma dê outro fim ao boneco. Ele pode se zangar e a senhora não vai gostar nada disso. Minha mãe se arrepiou inteira e apenas consentiu com a cabeça. Saindo da loja, ela foi diretamente no ponto de ônibus que havia visto a senhora, mas como já era de se esperar, ela não a encontrou. Pediu informações para um grupo de pessoas que aguardava o ônibus. Olá a todos, estou à procura de uma senhorinha. Ela é baixa, de pele clara, cabelos compridos e grisalhos, bem maltrapilha. Eu a encontrei próxima a esse ponto há alguns dias e precisava muito falar com ela. Alguém sabe me dizer aonde posso encontrá-la? Mas ninguém sabia de quem se tratava. Minha mãe então agradeceu pela atenção e já estava saindo, quando um homem simples de aparência humilde então lhe dirigiu a palavra. Olha, dona, eu moro próximo daqui e em minha rua tem uma senhora que se encaixa bem nessa descrição que a senhora deu. Não sei, mas quem sabe pode ser aquela senhora que a senhora procura. Minha mãe se encheu de esperança e perguntou: será que o senhor poderia me levar até lá? Ele disse que no momento não poderia, pois tinha um compromisso, mas poderia passar o endereço. Assim, com o endereço em mãos, minha mãe foi confiante até o local. Ao chegar, ela se deparou com uma casa simples, de meio lote, com um portão velho que dava a impressão de estar abandonada. Ela bateu palmas, mas ninguém saiu. Ela insistiu mais algumas vezes, mas nada. Quando ela estava quase desistindo, ela viu surgir um rosto na janela da frente,
que lhe fez um gesto para que ela aguardasse. Então a porta que ficava ao lado da janela se abriu e dela saiu um homem. Ele veio em sua direção com um olhar meio desconfiado e perguntou: "O que a senhora deseja?" Minha mãe então perguntou sobre a senhora que morava nessa casa e se poderia falar com ela. Ele então questionou: "Mas como seria essa pessoa que a senhora procura?" Minha mãe então passou a descrição da senhora e ele disse que precisava lhe devolver algo. O homem pensou um pouco e respondeu: "Sim, pelo que a senhora me falou, era mesmo ela que morava aqui, mas sinto lhe informar que ela já não reside mais nesse endereço. Deixe-me explicar. Bem, eu sou o dono desta casa e ela era minha inquilina. Ela estava me devendo alguns meses de aluguel, mas alguns dias atrás ela veio e me pagou tudo o que devia. Parece que conseguiu dinheiro com alguém, de algum modo. Disse que tinha que ir embora e que já tinha comprado até a passagem de trem. Ela só não me disse para onde. Bem, isso é tudo que eu sei sobre ela." Minha mãe então abaixou a cabeça e de seus olhos uma lágrima desceu. Ela disse: "Tudo bem, moço. Eu te agradeço muito pelas informações e desculpe pelo incômodo." Assim, ela voltou para casa, triste, desanimada, completamente sem saber o que fazer. Ela colocou o boneco no sofá novamente e preferiu não me falar nada. Acho que para não me assustar mais ainda. Quando meu irmão e eu chegamos da escola, eu perguntei se ela tinha feito o que havíamos combinado. E ela disse que não teve tempo de sair, mas que assim que desse, ela iria dar um fim nele. Perguntei aonde ele estava e ela me falou: "No mesmo lugar que você deixou." Passei pela sala onde ele estava, mas nem olhei. Senti um arrepio e um frio que subia dos pés à cabeça. Apertei os passos e fui direto para meu quarto. Os dias foram se passando e a relação entre eu e Marcos foi novamente voltando ao normal. Aquele clima de amizade que tínhamos antes foi enfim se reestabelecendo. Já conversávamos bastante e até saíamos para brincar juntos na rua. Tudo estava bem e feliz entre nós, até aquela noite. Era uma madrugada de sexta para sábado. Já passava das 2 da manhã, quando eu ouvi um barulho vindo do quarto da minha mãe. Parecia que ela estava empurrando a cama. Na hora não dei muita importância, pois o sono falava mais alto. De repente, escuto os barulhos novamente. Parecia que alguém estava andando lentamente pela casa. Comecei a ficar um pouco nervoso, mas logo pensei que pudesse ser minha mãe. Mas os barulhos ficavam cada vez mais altos e próximos ao meu quarto. Foi quando eu tive a brilhante ideia de olhar para a porta do meu quarto. Bem nessa hora, percebi que ela abria lentamente e a luz do banheiro que ficava de frente começou a iluminar todo o meu quarto. Em meio ao clarão, pude ver algo que se parecia com uma silhueta. Firmei bem a vista e não pude acreditar no que estava vendo. Comecei a tremer, minhas pernas e braços começaram a travar. Eu suava frio, só de imaginar quem estava vindo na minha direção. Em suas mãos algo brilhava. O único movimento que consegui fazer foi puxar toda a coberta e me cobrir até a cabeça. Fiquei ali embaixo por alguns 2 minutos, mais ou menos. O ar já estava ficando quente e dificultando minha respiração. Foi então que eu comecei a sentir como se algo estivesse tentando subir na minha cama, como se estivesse escalando as cobertas. Claro, só podia ser ele. Fiquei imóvel e percebi que ele andava sobre minhas cobertas em direção à minha cabeça. Por alguns segundos, tudo parou, só ficou o silêncio. Achei melhor então dar uma olhada para ver onde ele havia ido. Fui tirando lentamente a coberta de minha cabeça, liberando apenas um pouco da minha visão. Nesse exato momento, ele pulou no meu peito e colou seu rosto no meu. Fiquei completamente em choque. Não consegui esboçar nenhuma reação. Parecia que meu coração ia sair pela boca. Ele deu uma risada e me disse: "Olá, Luiz. Estava com saudades? Você anda meio afastado de mim. Eu estava me sentindo tão sozinho. Como você não me procurou mais, eu decidi vir atrás de você. Você não vai falar nada?" Naquele momento, eu mal conseguia raciocinar. Que dirá responder alguma coisa? Acho que com o meu silêncio ele se irritou. E foi quando ele gritou com o rosto ainda colado no meu: "Fala, moleque miserável. Diz alguma coisa. Nós tínhamos uma amizade tão bonita.
e você, sem mais nem menos, me abandona num canto qualquer da casa. Você acha que eu ia suportar isso por quanto tempo, hein? Você acha que eu não sei que você voltou a conversar com aquele filho da puta do teu irmão? Responde! Eu vejo tudo o que se passa nessa casa. Eu só estava esperando o momento certo pra gente acertar as contas. Anda, fala alguma coisa. Nesse momento, mesmo gaguejando, eu consegui finalmente falar alguma coisa. Talvez a pior coisa que eu podia falar. Eu estava com medo de você, pelas coisas que eu vi você fazendo. Aquilo não era normal. Eu só queria um boneco do Bozo, mas minha mãe me trouxe você. Te juro, eu fiquei feliz no começo, mas depois eu comecei a me assustar e pedi para que ela desse um fim em você. Ele olhou bem nos meus olhos e disse: Medo? Você ainda não sabe o que é sentir medo. Mas fique tranquilo. Eu vou te mostrar o que alguém rejeitado é capaz de fazer. Ah, e por falar em mãe, eu já dei um jeito naquela vadia que você chama de mãe. Uma hora dessa ela já virou churrasco. Na hora que ele falou isso, eu dei um grito e ele tapou a minha boca com a mão e disse: Silêncio, ou você vai acordar o cadáver da sua mãe. E deu uma risada, dessa vez de deboche. Com um barulho, o meu irmão que dormia ao lado acabou tossindo e se virou na cama. Bozo olhou para ele e disse: Ah, aí está você. Já até estava me esquecendo. Também tenho contas a acertar com você. Você é o maior culpado de tudo isso. Tentei gritar novamente na intenção de acordar Marcos, e foi quando, com o cabo da faca do meu irmão, ele me deu uma pancada tão forte na cabeça que eu apaguei. Alguns minutos depois, eu recobrei a consciência e acordei com os gritos de socorro. Olhei para o lado e vi Marcos de joelho no chão. Bozo fizera a mesma coisa que Marcos havia feito comigo naquele dia. Ele estava com a faca empunhada em sua garganta. Gritei para que Marcos se levantasse, e foi quando eu percebi que Bozo havia lhe cortado os tendões dos pés. Em sua volta estava uma poça de sangue. Marcos chorava e implorava por sua vida. Ele pedia perdão e que ele o soltasse. Eu não sabia o que fazer. Bozo olhava para mim e dava risada, dizendo: E aí, será que você consegue salvar ele? Lembre-se que sua mãe já foi. Nesse momento, fui tomado por uma raiva tão grande que levantei da cama e dei um chute com toda a minha força em Bozo. Bozo voou para debaixo do guarda-roupa. Só não percebi que, com o movimento que eu fiz, Bozo havia passado a faca no pescoço de Marcos, o degolando na minha frente. Eu chorava desesperadamente sobre o corpo de meu irmão. Já sem esperanças, tentei correr para fora da casa para chamar ajuda. Passando em frente ao quarto da minha mãe, senti um cheiro muito forte de fumaça e abri a porta. Vi minha mãe ali, amarrada no meio do quarto, sob um tipo de símbolo em chamas, e todo o quarto pegando fogo. Ela ainda estava consciente. Desamarrei o mais rápido que pude e tentei levá-la para fora. Ela perguntou de Marcos. Eu apenas falei que tínhamos que sair dali o mais rápido possível, pois o fogo estava se espalhando por toda a casa. Lá fora nos deparamos com um corpo de bombeiros, que tinha acabado de chegar. Eles disseram que receberam uma ligação da casa da vizinha, alertando sobre o incêndio. Estávamos à beira da calçada e mais uma vez ela me perguntou sobre Marcos. Dessa vez, eu falei o que houve. Ela começou a chorar e disse que tudo aquilo era culpa dela. Começou a passar mal e desmaiou. Nesse momento, um paramédico veio em nossa direção. Depois disso, só me lembro de estarmos em um hospital. Passamos o resto da noite lá. No dia seguinte, voltamos para nossa casa, que agora estava toda destruída por conta do incêndio. Tentamos recuperar algumas coisas, mas quase tudo havia se perdido. Um policial que estava no local nos avisou que o corpo de Marcos já havia sido removido e nos perguntou como tudo aconteceu. Disse a ele exatamente o que houve e ele riu de mim e disse que isso era loucura, que eu deveria estar assistindo filmes de terror demais. Minha mãe e eu procuramos por algum vestígio de Bozo, mas não encontramos nada. Nem a faca que ele havia usado estava lá. Bem, nos mudamos para outra cidade e mesmo após alguns anos, minha mãe ainda sofria muito com a perda de Marcos. Ela começou a ficar com depressão,
e perdeu completamente a vontade de viver. Ela se culpava o tempo todo pela morte dele. Não demorou muito tempo para ela também vir a falecer. Hoje, após muitos anos, eu tenho minha família, minha esposa, meu filho, mas mesmo tanto tempo depois, eu não consigo esquecer aquela noite. Toda vez que eu vou dormir, eu coloco a cabeça no travesseiro e quando eu fecho os olhos, eu ainda vejo a imagem de meu irmão, de joelhos, todo ensanguentado, gritando por socorro desesperadamente. Mas eu não conseguia fazer nada, e o pior ainda é saber que talvez Bozo possa estar por aí, em qualquer lugar, planejando a sua volta.